Então, é o último inscrito, Pedro Júnior. Depois a gente passa aqui para a mesa para dar a resposta com essa questão da qualidade da água de Natal, tanto da parte da CAERN, estamos discutindo, como da parte das águas minerais que aqui estão representando. E também agradecer a presença da ASBAN aqui, que é importante nessa discussão do CREA e da parte da Prefeitura da SEMURB, da Urbana. A SEMURB também não pôde comparecer, mas a Urbana sempre está presente aqui nessa casa. E do jeito que a gente tem que criticar quem não vem, a gente tem que parabenizar os que vêm, os que têm compromisso. Boa tarde, eu acho, né? Boa tarde a todos e a todas. Parabenizar o professor Luiz Carlos por uma audiência tão importante como essa, a questão da qualidade da água, né? Eu fiquei assim um pouco triste, né? Porque a gente queria que tivesse alguém presente na mesa da CAERN, né? Porque a gente ouvir da CAERN o que é que ela tem para nos responder sobre esses problemas. E ainda bem que ele não pode alegar feriado, né? Porque hoje não é feriado, ainda bem. Em relação, antes de eu entrar na questão da água, a qualidade, eu queria falar um pouco sobre o que Lúcio falou, né? Nem me apresentei, eu sou Pedro, sou analista de regulação da ASBAN. A gente tem realizado algumas fiscalizações, realizado algumas intervenções na CAERN para tentar solucionar tais problemas, né? Mas antes de eu falar da qualidade, vou falar sobre a quantidade que Lúcio muito bem aqui resgatou. É verdade, Bosco, Natal está passando por um problema grave de qualidade, de quantidade. Qualidade a gente já sabe, mas de quantidade, essas quantidades a gente tem identificado pontos como Felipe Camarão, Guarapes, Planalto, o Alecrim, né? E tem outros bairros que, por incrível que pareça, essa falta d'água está gerando, sabe o quê? Problema de dengue. As pessoas, por não terem água 24 horas na sua torneira, estão acumulando, estão promovendo criadouros do mosquito da dengue. Por incrível que pareça, por não ter água, as pessoas estão acumulando e a gente tem verificado situações lastimáveis de pessoas terem que armazenar água em bombonas, que essas bombonas não têm sequer procedência, não sabemos que material, que substância tinha aquela para ir armazenar. Então, a gente tem identificado isso. Essa discussão sobre a questão da falta de água e dengue, a gente está discutindo com o pessoal da saúde também, que tem nos alertado, né? Que os índices de infestação predial que eles estão identificando são justamente esses depósitos de água armazenados pela questão da falta d'água. Mas, voltando aqui à questão da qualidade, os fiscais da ASBAN têm encontrado algumas dificuldades, Lúcio. Por exemplo, pelo fato o sistema de abastecimento de Natal se dar por poço e por lagoa, você já tem um problema, porque você tem dificuldade de fazer esse controle. A água que chega na sua casa é a água do poço ou é a água da estação? Esse é um grande problema para a gente. Por quê? Porque o sistema, a setorização do sistema de abastecimento de água é tão complexo que, quando ele sai do reservatório, a gente pensa que saiu da caixa d'água, chegou na residência. Mas entre a caixa d'água e a residência, às vezes tem poço injetado na rede. Aí a gente faz análise do reservatório, achando que essa água vai chegar do jeito que está na residência. Quando a gente vai olhar, está dando diferente, porque tem poço injetado no meio, antes de chegar na residência. Então, isso tem dificultado o controle. Aí entra na outra questão que Lúcio falou muito bem. A população paga para receber água potável. Tem que ser lembrado, isso tem que ser dito. A população não está pagando água para apenas, vamos dizer assim, lavar roupa. Não, é para beber. E o que é que as contaminações que a gente tem verificado têm gerado na cabeça da população? Que a água que sai da torneira não serve para beber. A água para beber é água mineral. Esse conceito tem que ser mudado. Porque se eu pago água, se eu pago o valor da conta de água, é para receber água para beber, gente. É isso que a gente tem que cobrar. Porque não dá para você estar pagando um valor
relativamente alto para você não poder beber essa água, né? Então, assim, o plano diretor de abastecimento de água que a CAERN vem comentando, dizendo que vem sendo feito, é um plano diretor técnico. Os engenheiros sentados lá, por trás do seu birô, planejando quanto vai ser de cano, quanto que precisa fazer o reservatório, mas é preciso que se diga que esse plano diretor tem que ser discutido na comunidade. A comunidade sabe também os problemas. E deve ser apontado soluções a partir da comunidade também. Não dá para ser um plano diretor técnico, estritamente técnico, sem saber o que é que a comunidade está sentindo e o que é que a comunidade precisa. Porque senão vai ser mais um outro plano que talvez não atenda às necessidades da comunidade, né? Então, assim, é importante que se diga isso. E mais um fato que a gente tem identificado na questão do abastecimento de água, que tem a ver a quantidade interferindo na qualidade, é que a gente tem identificado várias áreas de Natal com pressão negativa. Esse problema pode parecer comum para muitas pessoas. Às vezes, as pessoas ligam a torneira e você sente aquela zoada, né? A torneira sugando o ar. E o relógio, muitas vezes, rodando ao contrário, como já identificamos, né? O que é que isso interfere na qualidade? O ar, quando ele é sugado do ambiente, ele vai consumir o cloro. E esse cloro, que é justamente para proteger, pode ser que não proteja mais, porque ele é consumido, então a água pode ficar imprópria para o consumo. Então, é um outro ponto que a gente tem identificado, que é a quantidade, porque a pressão negativa, interferindo na qualidade, né? Então, são esses problemas que, diariamente, os fiscais lá da ASBAN, os analistas de regulação, temos identificado, que é um problema que tem que ser resolvido emergentemente. E não podemos deixar a população a mercê, né? É preciso que se haja. Felizmente, a gente tem discutido lá na ASBAN uma lei, que a ideia é que essa lei puna mesmo a operadora, caso ela não atenda às necessidades e o que foi estabelecido em contrato de concessão, né? Então, a gente tem feito algumas coisas, viu, Lúcio? Mas, infelizmente, a gente tem encontrado dificuldade nesse sentido de punir a CAERN pelo não atendimento, o que rege o contrato, né? Seria isso. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Nós agradecemos a participação. Vamos passar pela ordem ao vereador Jorge Câmara. Em seguida, nós já vamos falar aqui com relação ao Ministério Público, a ação que eles entraram na Justiça e o que já foi providenciado com relação ao plano diretor. Vereador Jorge Câmara. Senhor presidente, a propósito dessa fala do analista de regulação da ASBAN, Pedro Júnior, claro que essa parte final da fala do Pedro Júnior, dando conta dessa pressão negativa, na própria rede, isso me ocorreu lembrar também uma questão que acho pertinente de ser registrada aqui nessa audiência pública pela sua importância. É que também, quando se refere à pressão negativa no reservatório, provocado pela pouca recarga do aquífero, a cidade vai ficando impermeabilizada, mais paralelepípedo, mais asfalto, menos solo poroso para recepcionar a água de chuva, menos recarga no aquífero. Então, você vai tendo também, sempre retirando com os poços, né, com o elevado nível de fornecimento de 65% da nossa água subterrânea, provém dos poços. Então, essa pressão negativa no reservatório, numa cidade de litoral, ela gera a chamada intrusão marinha, ou a cunha salina, segundo alguns estudiosos, que é justamente a pressão da água do mar no litoral, na orla, chegando ao reservatório em função dessa pressão, sempre retirando água, e o fluxo natural de uma cidade permeável, a água de chuva aí recarregando aquela pressão. Então, essa retirada e a não recarga vai também provocando uma situação de contaminação em outros níveis, né, muito mais difícil de tratar, que é toda a contaminação do aquífero com sal, com a água do mar, né? Em função disso, da proximidade com a costa, é uma costa porosa, não é falésia aqui, não é? Então, termina criando esse nível também que é, pelo fato de não ter recarga natural nem recarga induzida, e a natural quase que diminui a cada dia, não é? Então, isso termina sendo mais um agravante, e eu achei pertinente lembrar essa questão que tem sido objeto em alguns seminários que temos participado. Muito obrigado.
Vereador George Câmara, inclusive essa diferença de pressão da água do mar para a água doce é exatamente que garante a não mistura dela, né? A natureza foi perfeita até nisso. E com relação a essa parte de estar sendo colocado mais asfalto, cada vez menos local para a água descer e assim, né, voltar para o nosso lençol freático, existe um projeto nosso que determina a obrigatoriedade de construção de sumidouros, né, com todo no padrão, com brita, já discutimos isso aqui 3 vezes, não dá para, seria uma audiência só para discutir isso. Nós já estamos bem avançados esse nosso projeto, nós demos um certo recuo, porque está mudando tanto aí a prefeitura, saiu o plano de drenagem, né? Nós já discutimos, inclusive com o CREA, próprio Noronha, lá do CREA também, Modesto, esse nosso projeto dentro desse novo plano diretor de drenagem, mas acontece que estão mudando tanto essa parte aí já mudou de novo, de CEMOV, de tudo aqui da gestão de Micarla, que nós vamos ver se esse trabalho nós damos continuidade no final do segundo semestre para uma futura gestão com mais responsabilidade, ajudar, através desse nosso projeto, dessa nossa lei, essa parte do reaproveitamento das águas da chuva, que a drenagem natal foram feitas antigamente, mas alguns pontos foram feitos para jogar água para o mar. E é exatamente isso que não pode. A nossa água, o nosso lençol freático, ele tem que ser reabastecido. Então, a gente jogar para o mar, a gente está perdendo a água doce e está contribuindo para ter menos quantidade de água doce no nosso lençol freático e, com isso, diminuir a coluna de pressão. Mas nós vamos agora passar aqui para a mesa, primeiro para a água mineral, depois aqui as considerações finais da ASBAN, para que a gente possa aqui responder alguns questionamentos. Lembrando que esse DVD nós vamos encaminhar já também para os órgãos competentes, né, que tenham, até para o próprio Ministério Público, já pedindo aí assessoria parlamentar, para a doutora Gilca da Mata, já que ela contribuiu muito aqui com essa audiência, não pôde comparecer por motivo justificado, mas mandou um memorando aqui, e que a gente encaminhe para que tenha conhecimento. E se tiver novas denúncias, com certeza serão abertos novos inquéritos, novas ações judiciais. Professor, o senhor Roberto, representante, presidente do Sindicato das Águas Minerais. Roberto Sequis. Obrigado, vereador Luiz Carlos. Me parecem que 3 perguntas. Eu estava concedendo uma entrevista e, por intuição, eu escutei a questão da diferença entre água mineral e água adicionada de sais, não é isso? É adicionada de sais, né? A água mineral ela é proveniente é uma fonte natural, né? É uma concessão federal que é dada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, e então não há nenhum processo de industrialização. Do jeito que ela é captada, ela é levada para a mesa do consumidor. Os cuidados são exatamente no processo de invase. E as águas adicionadas de sais, diferentemente, são águas aleatórias que passam por um processo de osmose reversa, dessalinizando essa água, e então é adicionada 1, 2, de acordo com o, digamos assim, o fabricante. Então, a água adicionada de sais ela tem uma industrialização, diferentemente das águas minerais. Essa é a diferença, né? Surpreendentemente, inclusive, a gente tem, normalmente, pela lógica, pelo racional, as águas adicionadas deveriam, por passar por esse processo, serem até mais caras do que as águas minerais. E a gente não vê isso na prática. Bom, legislação. Só, Roberto, a questão é essa. Era para ser um pouco mais cara. Aí, para quem está acompanhando, o cidadão comum, é a água mineral que realmente está sendo vendida com lucro grande, já que o senhor é o presidente, ou é essa água com sais que está sendo vendida bem barata, mostrando assim que talvez ela não tenha passado por todo esse processo técnico da osmose reversa e tudo. Eu prefiro falar da questão da água mineral e eu vou responder a João com relação à questão do caro, né? Então, vamos logo adiantar essa questão do caro que João colocou aqui, que a água mineral é cara. A água mineral no Rio Grande do Norte é a mais barata do país. Tá? Hoje, um garrafão de água mineral no Rio Grande do Norte, ele sai de 3, chega a casa do consumidor entre 3 a 4,50. Tá? Esse ambiente competitivo aí. Lembre o seguinte, quando você recebe na sua casa um garrafão de água mineral, você recebe a água e o serviço da entrega.
Se você normalmente buscar um remédio ou alguma coisa em algum outro local, alguma taxa de entrega, você percebe que esse valor não está tão fora do limite. Tá? Existe ainda uma questão também com relação à embalagem de 20 litros, que é a questão do frete. Ela é uma embalagem volumosa. Então, você no caminhão, um truque, por exemplo, ele leva 600 águas minerais. Então, você imagina você sair daqui para Currais Novos, quanto é que é um custo de cada galão daquele. Então, eu não considero, evidentemente, que respeito a opinião de cada um, a água mineral no estado do Rio Grande do Norte, cara, é uma das águas minerais, é uma água mineral mais barata do país. E isso acontece por quê? Exatamente pela questão da competitividade, oferta e demanda. Então, nós temos uma capacidade instalada, como eu coloquei, maior do que a demanda. Então, isso acirra a competição e a indústria trabalha no seu limite mínimo de rentabilidade. É o que ocorre no Rio Grande do Norte. Se você comparar, fizer uma pesquisa, e não é difícil, vamos aqui aos estados vizinhos. O Ceará hoje é uma água mineral R$ 6, 7, R$ 8. Aqui em Pernambuco, 5, Paraíba, mesma coisa. Se você for para o sul do país, 10, 11. Tá? Então, a água mineral no estado do Rio Grande do Norte, ela não tem essa na minha percepção, ela está cara. Com relação à legislação que você colocou, João, veja bem, a legislação ela foi posta para o uso da embalagem. O uso da embalagem. Essa embalagem não é fabricada pelo engarrafador, porque invasa, pela indústria. A indústria ela invasa, a indústria de água mineral ela invasa. Esse garrafão é embalagem retornável, ela vai e volta do mercado. Então, o fabricante, certo, teve que colocar, a legislação não foi, ela foi omissa, ela não disse onde tinha que se colocar essa data. E essa data, por uma questão de praticidade, talvez, né, foi colocada no fundo do garrafão. Quando a gente foi implementar essa situação, a gente já percebeu de cara essa dor, porque essa dor é para o consumidor e essa dor também é para quem fabrica. Porque no processo, na hora que você vai receber, você recebe essa embalagem que retorna, você tem que olhar cada um daquele ali para que ela não retorne para o mercado. Retira aquelas embalagens vencidas. Então, isso também no processo teve um custo. Aumentou o custo da indústria no processo de invase. Então, mas isso foi um pleito feito por nós, inclusive numa reunião, tá, nessa fase de implementação lá no Ministério Público, e nessa conversa, nesse diálogo, nessa discussão em relação à implementação. Hoje, os fabricantes já estão colocando, já percebo que as embalagens de 2012 já está na parte superior. Então, esse problema ele já está em caminho de solução. Evidentemente que as embalagens de 2011 ainda tem essa dificuldade, mas logo, logo, com o passar do tempo, e como o uso é 3 anos, a gente vai dar essa facilidade, facilitando para o consumidor, que é justa a sua colocação, tá? E também melhorando essa questão no processo de invase. Tá bom? Então, são as 3 respostas aqui. Nós agradecemos. Só pedir a assessora parlamentar para ver essa parte também, já que o Ministério Público está indo em residências de várias localidades, várias regiões da cidade, pegando amostras de águas, né, de todos os cantos, que seja feito como a gente pediu para as águas minerais, que aumente isso para as águas minerais, e também para essa parte das águas com gás, até para saber se houve todo o processo, né, de osmose reversa, se realmente aquelas águas estão com qualidade. Então, já que o Ministério Público está na frente desse trabalho, e isso requer despesas, né, eu não posso criar um projeto de lei aqui que faça isso, porque é inconstitucional, o vereador não pode criar despesa para o Executivo. Então, a gente solicita já ao Ministério Público, que está bem avante disso, que já está fazendo com a água da Caerne, que faça também com esse outro serviço. Ok?